Enfim, vamos vídeo? Vamos vídeo. Me pediram muito pra dar uma olhada nesse daqui. Eu deveria realmente ter dado uma olhada aqui. Já faz um tempo, mas eu deixei pra ver em live. Então vamos dar. Eu e o Bife contando tudo sobre Natal Macabro. Tudo! Tudo! Muito perigoso do Stefano. E aí, agentes da ordem, E aqui é o aí? Stefano, eu tô aqui com o Bife e hoje a gente vai responder. Eu sou o Lucy. Ah, você tá vendo isso no YouTube? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa bacana. É sério, porra. Algumas das perguntas que vocês mandaram pra gente, pra falar um pouco sobre essa temporada que foi tão legal de produzir, o Natal Macabro. Então, Deixa eu tirar meu filho daqui, que eu esqueci ele. Eu esqueci que ele tava ali. Pronto. vamos ler essas perguntas aí e vamos conversar um pouco sobre como é que foi o processo de escrever e tal, colaborar com o Selbit e montar Eu também quero saber tudo. essa história aí. Não. Ei, ô. Tá maluco, porra? Não quero saber tudo não, tá doido? Vamos dar ali. Tá doido, Não mano? contavam com minha astúcia. Cinerators. Oi Gembu perguntou: a minha maior dúvida é quando exatamente surgiu a ideia de fazer o Natal Macabro. Antes de Cristo. Foi algo Chutei. que vinha sendo pensado desde o fim de Sinais do Outro Lado, ou surgiu após aquele período que o Ordem ficou meio parado, depois de quarentena? Achei o especial incrível e estou muito ansioso pro futuro do Ordem. Acho que a gente podia falar então um pouquinho das origens do projeto, né? Pois é. Como é que começou tudo. Acho que o Natal Macabro foi o projeto, assim, que surgiu mais do nada, assim, sinceramente, do Foi, Ordem Paranormal. Foi mesmo. Se revelou, não sei o que você tá acho falando. depois Por que você tá falando disso? Em outra coisa. Sim, a gente já tava, né? Eu já tinha anunciado, a gente tava trabalhando no spin-off. Sim. E o que aconteceu é uma coisa que acontece em qualquer tipo de produção. Né? Tá, O Selbit- então, aparentemente, eles estão envolvidos na escrita do. O bicho não parece o Calango, não? Eu olhei pra ele agora eu noto semelhanças com o Calango do Velho Testamento. Antes dele rifar o Quid. Eu esqueci o que eu tava falando, foda. Tava na finaleira do Enigma do Medo. Mano, ao mesmo tempo que o Stefano, ele me lembra o Luba do Velho Testamento, na época que o Luba tinha o cabelo pintado também e tinha a barba assim. Caralho, mano, é o Luba e o Calango de outra dimensão em 2016. Então eu acho que estava começando a ficar impossível para ele tocar um projeto tão grande quanto o spin-off enquanto ele estava trabalhando no Enigma do Medo. E aí eu acho que foi muito da coisa de tipo, a gente precisa ter alguma coisa esse ano. Sim. E, enfim, a gente também não pode entrar muito nesse assunto, mas a gente já queria apresentar algumas coisas que a gente ia ver. É, no o bife não spin-off, parece né? um bife. E- Principalmente uns personagens. É, assim, algumas, algumas temáticas, algumas coisas que a gente já ia trabalhar melhor no spin-off. Sim. E aí que veio essa ideia de fazer esse especial de Natal, né? É. É mais ou menos isso que eu lembro, pelo menos. E ele passou por muita mudança também. Verdade. Tipo, ele tinha vários outros Quando você vai ver o conceitos que Arnaldo, Ronaldo, acabaram Gustavo, se fica devendo mesclando, isso. se Virando... Lula e Calango, Sim. roteiristas. O Lula? Mas O eu outro acho faz que o L, conceito né? principal dele foi aquela introdução, aquele meio spoiler do Uhum. spin-off, que É. vai ser o próximo que vai ter. Então... Mas ainda assim, eu acho que ele foi meio do nada. Assim, a gente Ele tava não foi. trabalhando- Não tá pensado há 2 anos, então. exato. Tipo, foi... A gente... Tá, ok. Quanto tempo pra trabalhar? acho que a gente ficou uns 2 ou 3 2, 3 meses. meses, né? Que pra uma produção do Ordem. A gente sabe que o Selbit, ele gosta, né? O Selbit, ele gosta de trabalhar bem nas coisas. Então, pô, Não da é um hora. tempo também, né, absurdo, assim, mas foi bem corrido. Né? É Deu pro tempo de Ordem, fazer né? tudo porque era Sim. um especial curto. E já tinha coisas que estavam prontas pro spin-off que a gente É verdade, utilizou a gente aqui. pôde aproveitar e mudar as coisas Interessante. do lugar e tal, mas em geral foi uma produção bem do nada, assim. É. A gente foi pego de surpresa positivamente, porque Exato, eu acho exato. que o resultado foi muito legal. Ih, os foi- caras foram no final pego. das contas, deu tudo certo, assim. É. E descobriu muita coisa nova também, como a questão das gravações, né? É verdade. Do Eu RPG acho gravados. que tem uma pergunta aqui sobre isso, eu até vou ler ela. Vamos lá. Segunda pergunta. Fechini Litz pergunta fora de contexto. Como foi essa coisa de fazer um RPG gravado? Tipo, o Selbit que queria fazer um RPG especial de Natal, ou teve algum outro motivo pra isso? Além de que os jogadores não poderiam aparecer no fim de ano. Eu acho que esse foi um dos motivos, né? Sim. Eu Acho que foi o grande motivo. Que o bagulho, o último episódio tava saindo, acho que era dia 31 de dezembro. Porra. que ele Acho que esse é decidiu, o grande né, motivo. que ia ser um especial de Natal. Eu acho que ficou bem claro que não tinha como mobilizar, É. ainda mais a quantidade de jogadores que a gente queria pra essa temporada, nessa época do ano. É, né, porque, pra- pô, slasher tem que ter muita gente, mano. Se é um slasher, a quantidade de players realmente foi justificada. Se é slasher, tem que ter muito personagem. Possível.
tá todo mundo viajando e tal. Então, muito rápido, nem Parece que eu sou psicólogo entrevistando ele, sei lá. Pior que agora parece realmente uma sessão de terapia, né? Eu achei foda. lembro direito, só ver se tu lembra. Quando é que veio essa ideia de fazer o RPG gravado? Eu acho que começou com a gente querendo fazer uma das sessões gravadas, porque tinha todo esse conceito que a gente tinha pensado de um grupo. Eu também acho que o RPG gravado, ele é bem melhor, tá? E é melhor pra quem tá jogando e é melhor pra ser assistido também. Então, tomara que Deus toque aí na mente do Selbit, né? E faça ele abandonar essa ideia de querer fazer ao vivo. Não tem mais necessidade de ser ao vivo, Selbit. Não tem. Acontecido antes do É outro. verdade. A ideia, inclusive, era a gente fazer uma sessão gravada e as outras ao vivo. É A verdade. ideia era ser, tipo, a primeira e a terceira ao vivo e a segunda, que mostrava o grupo Que tava anterior, antes. Exato. gravado. Só que no final das contas a gente teve que fazer tudo gravado por conta de, tipo, imprevisto e questão de tempo, e até porque ia estrear na época do Natal, né? Sim. Então, É muito complicado. E aí, uma coisa muito interessante, tá? Acho que é legal a gente conversar. Que o fandom também. Eu acho melhor, mas prefiro ao vivo. Aí é foda, né, mano? Eu acho melhor que ao vivo, mas eu prefiro ao vivo. Porra! Reagiu de uma maneira que eu não tava esperando, assim. Foi o quanto as pessoas abraçaram a ideia do Vou fazer, RPG ser Vitor. gravado, né? Exato. Na sua totalidade. É. E de que a gente pode continuar fazendo agora, desse jeito, inclusive. é uma coisa que preocupou bastante a gente no começo, porque a galera já tá acostumada a fazer a coisa. Mas não vai ter a interação do anfitrião com o chat. Gente, o anfitrião tá preso. Uma espada. Não vai ter a interação do anfitrião com o chat de qualquer forma. O anfitrião não é mais o inimigo a ser derrotado. O anfitrião está derrotado. Ao vivo, assim. E Mas não vai ter mais a cena do estrangeiro. A cena do estrangeiro já aconteceu. Se ela acontecesse de novo, ela não teria o mesmo impacto que ela já teve. Nunca mais vai ter outro estrangeiro. Porque já teve o estrangeiro. tá lá reagindo junto com o jogador, né? Uhum. E eu vi que o fandom ficou, tipo, dividido. Uhum. Algumas pessoas ainda preferem o ao vivo, outras pessoas gostaram bastante do gravado, mas a galera realmente abraçou bastante o gravado, assim. Eu fiquei surpreso, assim, porque Eu também não imaginava que as pessoas iam querer que o RPG fosse gravado. Na minha exato. cabeça, elas iam entender que é uma questão de necessidade pra produção, fica muito melhor. Eu também achei que isso ia acontecer, tá? Eu achei que eu ia preferir muito mais o ao vivo do que o gravado. Só que depois de ver o gravado, eu prefiro muito mais o gravado. Mas que no fim das contas, pra eles não ganham nada, né? Eles exato. estão perdendo como se fosse uma partida ao vivo. Exato. E no final das contas, assim, tipo, até me surpreendeu que até os jogadores, assim, os jogadores estão Sim. falando. O Diabo pode ter interação também, mas não tem muito a ver com o que é o Diabo. Faz sentido ser o anfitrião tendo essa interação. Não faz sentido ser o Diabo tendo esse tipo de interação com o chat. Muito sobre, nossa, é muito melhor gravado, porque tem como botar as coisas na pós e as artezinhas, assim, é ver com esses prós, assim, de poder colocar artes na pós-produção, assim. Sim. Tem seus prós, mas eu vou fazer o meu hot take, que eu ainda prefiro ao vivo. Mas Completamente ao vivo. eu prefiro ao vivo. Eu gosto da sensação de estar vendo a coisa ao vivo e de estar, tipo... porque, por exemplo, o Natal Macabro, quando começou a sair, tipo, divulgação de que ia ter dos jogadores e tudo mais, a gente já só não sabia, tipo, a gente já sabia quais iam ser os jogadores, e a gente já sabia também quais tinham sobrevivido, quais tinham morrido, tá ligado? Esse que é o a gente tem que foda, ficar, mas tipo, enfim. uns meses no escuro, assim. É verdade. Mas, Bife, você tem que pensar no bem maior, né, velho? Porra. Tem que pensar no bem da sociedade contemporânea como ela é. Tipo, acho que... Eu até falei, eu sacrifico momentos como o do anfitrião, o interagindo com o chat, momentos como o do estrangeiro, pra gente ter a qualidade do gravado. Sabe? Eu sacrifico isso pra gente ter esses momentos. Sem poder falar, sem poder comentar. Pra gente ter a qualidade, não mas esses eu momentos, gosto enfim, de vocês comentar ao entenderam, vivo, porra. assim, e no final A das gente contas- se surpreende junto com todo mundo, né? Pra gente exato. é muito estranho. Apesar de que eu vou dizer que pra quem trabalha, né, durante a gravação, foi muito menos estressante, né? Não, Tipo, com certeza. a gente poder ter o luxo de saber que os erros... Era mais fácil o Selbit ter lançado um D6 em vez das interações. Vale lembrar que as interações deram errado, inclusive. Porque teve um momento que parou de funcionar e ele falou, eu vou no dado mesmo, foda-se. As interações, elas já deram errado no ao vivo, sabe? Então foda-se. foram cometidos durante a gravação podiam ser corrigidos na pós, né? Sim. Tudo isso nos deixou muito mais
muito mais tranquilos. É verdade, a ordem paranormal não tem nada de ordem nem de paranormal. Eu já falei isso. O nome paranormal está errado, porque na prática eles enfrentam criaturas sobrenaturais, não paranormais. Então deveria ser pelo menos ordem sobrenatural, mas sobrenatural já temo algo Só assim. que esse eu nome. concordo contigo de uma coisa que, tipo, eu sinto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? No Na quanto que rua, a gente em quer São acrescentar Paulo, realmente é na verdade. pós-produção. Porque a gente começa a criar quase que uma segunda história que não é a que os jogadores estão vivendo ali, entendeu? Exatamente. Se a gente começa a botar muita cutscene, muita coisa, muito efeito especial, muita coisa no pós, a experiência que as pessoas estão tendo assistindo não foi a mesma que os jogadores tiveram. Sim, eles não estão vendo a cutscene rolando E, ali. tipo, eu acho que parte da experiência de assistir uma live de RPG é viver junto com os jogadores aquilo, sabe? Exato. Uma coisa que eu não sei se muita gente... Acho que a galera percebeu, assim, né? Eu até Sim. fiquei meio chocado quando a galera foi percebendo é que grande parte do Tabletop foi gravado também, né? Gravado na pós. Papo. Isso, tipo... O Tabletop tava lá, a galera tava vendo, tipo, ao vivo. Só que por questão de, tipo, o enquadramento ali ficou meio ruim, ou apareceu uma A mãozinha, mãozinhas as mãozinhas que o Luciano ficou maluco. Então, uma grande A mãozinha. parte do Tabletop de alguns Quem que é o verde? Tira a mãozinha do documento. Assim. E é uma coisa que realmente entra nisso que tu falou, de tipo, não ser exatamente o que os jogadores estão vivenciando lá. Então, até quando vale a pena tu fazer uma gravação, se não vai ser o que... Óbvio, é puramente, unicamente pro público, aquilo ali, sabe? Então, tipo, qual seria a diferença de fazer um tabletop e, sei lá, fazer arte pra tudo? Pra todas as cenas aparecendo ali, tá ligado? Dito isso, Ordem Paranormal, ele já é um bagulho muito mais midiático do que tudo. Então, isso já não me incomoda, sabe? Obviamente o tabletop Isso realmente já não me incomoda. acaba sendo um pouco mais simples, porque tem ali o cenário, a galera vai mexendo nos bonequinhos. Já Apesar vai, da Anima. complexidade Pô, que já tá o mas Tabletop boa noite Wars, então, é uma mano. loucura. Não, maluquice. Mas eu ainda prefiro gravado, por mais que tenha esses prós. Eu também. Não, gravado não, ao vivo. Se entregou, se bicho. tivesse que botar na balança, eu ainda assim preferiria o gravado. Exato. Eu acho que a gente consegue ganhar mais fazendo gravado ainda do que botando totalmente no ao vivo, sabe? Pois é. Eu sou também fã do acho. eu faria tudo ao vivo. Justo. Mas eu entendo também, é uma facilidade maior pra produção também. E também acho que pro Selbit também, pros jogadores que estão lá, eles não precisam ficar nessa... aflição, então, sabe? foi uma coisa que os jogadores falaram, né? Que, tipo, acabou sendo muito Você mais joga tranquilo pra eles. melhor, né, mano? Sim. Eu acho que tem muito a ganhar, né? Tem muito a ganhar. É uma questão da gente entender bem como fazer esse RPG ser gravado. Exato. O Sabo Raya perguntou: como é trabalhar com o Selbit e como cada um trabalha no roteiro? Sem contar que, pô, deve ser muito da hora pros players poder chegar e rever o episódio, entre aspas, pela primeira vez, com o chat, tá ligado? Tipo, porque eles... Quando você tá jogando, tem muita coisa que você esquece. E, pô, rever ali, ao vivo, entre aspas, com a galera, deve ser uma experiência muito bacana, tá ligado? Ver a reação da galera vindo pela primeira vez deve ser muito foda. Em questão de como fica com o lore de personagem, roteiro de cena, mecânica, acho que é uma coisa bem legal da gente falar. Sim. Como é que a gente trabalha juntos nós três, no caso, né? Cara, trabalhar, tipo, no Ordem Paranormal é muito tranquilo, assim, porque é um horário muito flexível. É verdade. Então, às vezes a gente tem, tipo, reunião, 5 horas. Anfitrião, você assiste gravado de qualquer jeito em React mesmo? Né? É porque eu já fiz essa pergunta. Eu só vi gravar o Anatom Macabro, porque, né? Mas eu perguntei, pô, quando saiu o terceiro spin-off, chat, vocês deixam eu ver ao vivo? Ou vocês querem que eu espere pra ver em live? A maioria quer que eu espere pra ver em live. Então tem muita coisa que eu posso fazer, né? Tarde, outras vezes a gente tem reunião meia-noite. Mas não... Eu tive, nessa temporada, eu fiquei até as 3 da manhã, né, com o Selbit. Acaba não sendo, tipo, tão ruim, porque a gente pode trabalhar de casa, tá ligado? A gente controla melhor o nosso horário. E muitas vezes, até, tipo, em reuniões onde o Selbit não participa, a gente entra pra conversar e depois debater ideias com ele. Mas no conceito de quem fica com cada parte, eu acho que, por mais que a gente divida, às vezes, eu acho que principalmente tu fica muito... Eu sei que eu já falei isso, mas eu quero só ressaltar que eu acho muito bacana o Ordem ter uma equipe de roteirista, tá? Porque realmente precisa. Não que o Selbit não faça um bom trabalho, ele faz um bom trabalho, só que pro que o Ordem é hoje, porra, é bom a gente ter uma equipe de roteirista, ter mais mentes, mais pessoas ali por trás do projeto. E eu fico muito feliz que o Selbit ele tenha se aberto aí. Ih, o cara se abriu. Que ele tenha se aberto a esse tipo de coisa, sabe? E, porra, demorou, né? E NPC, e desenvolver os NPCs. Eu pego isso de vez em quando também. Eu peguei um pouco disso em quarentena, principalmente.
Mas em Natal Macabro, Voltou. principalmente... Fala, Anfitru, acho que eu não dei oi pro Anfitru hoje. Oi. Do jogo mesmo, assim, sabe? O detetive? No Natal Macabro, especificamente, eu lembro que eu fiquei encarregado de povoar um pouco da casa, assim, um pouco do cenário, colocar uns loots aqui e ali. Sim. Também a mecânica das armadilhas, né? Que Sim. deu cenas muito fodas. Ah, o Bife é responsável aí por esse coisa. Ah, isso aqui tá errado, inclusive. Ó. Natal Macabro, parte 3. Então, isso não é a parte 3. No Natal Macabro. Mas eu sinto que a parte, principalmente no Natal agora, mais de lore e de escritos, mas ficou muito mais por conta tua, assim. E ainda mais nessa temporada que eu acho que foi muito atípica, porque o Selbit tá Laelo. O Jai tá aí? Sabe quem mais tá? Arthur. muito ocupado com o trabalho no jogo. Que você odeia erros porque eles estão errados. A equipe toda, assumiu um pouco as responsabilidades e a sorte que a gente já se conhece, já se dá bem, já sabe como é que todo mundo trabalha, tem muita gente na equipe. Sim. Então a gente soube dividir bem, né? A gente teve muita conversa com a galera que faz os mapas, né? Que é quem mais... Eles se dão bem. É o que o Gafanhoto quer que vocês pensem, né? Ele quer que vocês pensem que a rapaziada toda se dá bem aí, mas isso não é verdade. Vocês não conseguem ver agora. Mas o Bife, ele tá claramente confortável porque o Gafanhoto, ele tá com uma arma apontada pro Bife aqui, embaixo aí, fora das câmeras, né? Trabalha no Sim, RPG, né? com certeza. Oi, Articas, voltei. O que teve? Muitas opiniões erradas do Lucy? As minhas não, do Lucy sim. Fazer o mapa é a parte mais complexa, né? Um beijo aí pra galera aqui dos mapas. A galera dos mapas, Luciano, Clayson, né? Os deuses do tabletop. Mas, tipo, eu fico muito isso com essa parte. Pergunta pro Veríssimo, o agente favorito dele, o Veríssimo. Arthur. Eu criei a personagem, a Lucina, né? Que era a dona da casa. Então eu que dei a ideia de fazer personagem. Tudo isso são coisas que a gente passa pelo Selbit, né? A gente discute entre nós, a gente discute com ele. Todos os pontos a gente chega numa conclusão. E aí depois a gente vai trabalhar. Por isso que ele não mostra as mãos direitas? Sim. Vamos fazer armadilhas pro... Que vídeo é esse? A gente tá vendo aqui eu e o Bife contando tudo sobre Natal Macabro. Eles são roteiristas de Natal Macabro. É interessante a gente ver coisas sobre. Pro mutilador. Aí, pô, então vai lá, Bife. Tu cria como é que vai funcionar as armadilhas. Tu fez os presentes também, né? Sim, os presentes do amigo secreto, né? Tipo... Quando que vai rolar o amigo secreto do chat, hein? No caso, eu fiz os dois, eu acho. Que tinha os presentes da árvore de Natal, que eles abriram e tinha umas coisas... Que eu acho que eles acabaram nem encontrando direito. Eu acho que eles abriram e eles não encontraram nada. Né? Não encontraram nada. Mas as mecânicas dos presentes do amigo secreto eu fiz também, e vou dizer que teve uns que foram um inferno. Acho que os da Shanico foram os piores de pensar em mecânica. Porque ela botou muita coisa, né? Ela botou muita coisa. E eu cheguei no seu e falei, cara, pode ser, tipo, uma mecânica que englobe todos? Ele falou, não, faz uma pra cada um. Caralho. Porra, como é que eu vou fazer uma mecânica pra um CD da Tanisha Swift funcionar no RPG? Eu não faço ideia, mas a gente vai tentando. Né? Esse é um desafio, assim, porque teve muitas mecânicas, inclusive, que iam ser usadas, mas... Você é o Bife, eu sou ele. Uma que eu tinha sugerido de usar é uma mecânica que tá no Sobrevivendo ao Horror, que é a bateria das lanternas. Sim. Que eu acho que é interessante com o Survival Horror, assim. Mas o Celso falou que ficar controlando... Meu presente secreto vai ser uma bomba. Eu não sei qual seria meu presente de amigo secreto. Provavelmente outro vídeo do Blusão. Aparentemente virou um costume, uma tradição. Baterias, assim, ia ser uma coisinha complicada. Pra essa temporada? Né? Pra essa temporada. Talvez pra alguma outra ocasião futura que seja mais focado nisso. Vale mais a pena. Uhum. Mas acho que no geral, assim, as mecânicas principais, elas foram utilizadas. Tiveram algumas que não, talvez por questão da ocasião ou do tempo. Mas é bem divertido e é desafiador bastante. É bem legal. E tipo, a gente tá... Claro, essa é a segunda temporada que a gente tá trabalhando, agora a gente vai trabalhar no spin-off mais a fundo. A gente tá aprendendo a trabalhar juntos também, todo mundo, né? E... a gente vai criando uma sinergia. Um quadro do Bolsonaro, eu achei muito foda. A Anabi, ela não contou pra mãe dela que era um presente, né? A mãe da Anabi me conhece, tá tudo certo. Ela não contou. Ela tentou meter o louco e falar que era opinião dela, opinião política, tá ligado? Um bagulho assim. E aí a mãe dela viu o quadro
E ela ficou em choque, né? Foi algo. Com certeza. Próxima pergunta. Vamos lá. A Maluísa não é uma pergunta específica, mas queria saber sobre o processo de escrita da RPG. Imagino que vocês têm. O anfitrião tá fazendo uma live tranquila, esqueceu até do... Por que você tá falando disso? Antônio, viu que teve um post do... Por que você tá falando disso, Artigas? Tenho que conversar bastante com os artistas, já que boa parte da narrativa a gente só descobre pelos documentos ou detalhes do cenário, personagens. Além disso, acho que todo mundo sabe como você foi chamado, mas queria saber como o Biff recebeu essa notícia. Quer começar contando como é que foi o teu convite para participar daqui? O teu é muito engraçado, tem gravado, né? Tu Tem, tava, tipo, no tem meio um do react, Ordencast, é loucura, muito, mano. Muito tem, bizarro. tem um react meu do momento que o Celtic me mandou a mensagem, é muito bizarro. Comigo não tem uma gravação, mas acho que tem Ele uns odeia prints que eu mandei, tipo, no grupo que você do tá falando WhatsApp, disso? Eu posso até te mandar depois se você colocar na edição. Mas foi basicamente, eu tava em call, assim, numa call aleatória. Daí eu recebi uma DM no Twitter, beleza, uma DM, assim, não precisa receber muitas DMs no Twitter, né? Vamos olhar. Abri a DM Rafael Lange, eu já comecei a tremer. É algo errado aqui. Não, pera aí, eu não fiz nada, sou inocente. E daí eu abri e era um puta textão, assim. Caralho, calma, deixa eu ler. Oi, querido, tudo bem? Queria marcar uma reunião com você e saber seu interesse de trabalhar na equipe do Ordem. Gosto bastante de sua visão e do seu empenho nos seus projetos e acho que você teria muita coisa maneira e criativa para adicionar fazendo parte de uma mesa de escritores. Me avisa de sua disponibilidade e se teria interesse. Abração. Ô Selbit, eu sou escritor também, me chama para fazer parte da equipe de roteiristas. Eu sou literalmente roteirista também. Dele falando, acho que é a mesma Se coisa. quiser, ô Selbit, se quiser, sabe? Só deixando aqui no ar. Se quiser, opa! Sim, tipo, participar de uma mesa de escritores. E eu pensei, caralho, mano. What the Como fuck? assim? Mano, Como foi muito assim? bizarro. E uma experiência engraçada também de contar é que... Oi, linda, tá dormindo tarde, né? Tá cedo ainda. Me convidou, não sabia que tu ia participar. Sim, eu também não sabia que você ia participar. Eu já te conhecia, a gente não tinha interagido muito, mas eu já te conhecia por causa do Ordencast e também tu participou do The 20 Awards, o primeiro The 20 Awards com o Ordencast. E então, tipo, eu já sabia quem tu era, mas a gente nunca tinha Só que eles são bons caralho, viado. interagido. Sim. E quando o Selbit resolveu marcar uma reunião com a gente, eu pensei, puta, mano, vou entrar A inscrição é foda, tá, coruja? Fanfic do Gal e Clarice em Papsuca. na reunião. Selbit, eu tenho meu universo que eu escrevo, tem 8 anos já. Mano. Vai estar ele, com a câmera ligada, dois engravatados do lado dele, assim, vai ser uma coisa super formal, assim. Daí eu ligo pra ele, não, só vou botar o gafanhoto aqui. Cara, daí eu percebi quem era o gafanhoto, caralho, mano, a gente vai trabalhar junto, que maravilha. Mano, e pra mim foi muito bizarro, porque como O cara no início da live, tô cheio de coisa pra fazer. Ah, mas eu arranjo mais coisa pra fazer. eu entrei depois, já tava tu e o Selbit com a câmera ligada e eu... Bife. Pois é, Muito bom. Eu, tipo, quando ele falou mesa de escritores, eu pensei, beleza, vai ser eu mais umas 5 pessoas. Não, assim, a gente vai discutir. Eu achei que ia ser o Leonel Caldela e o... então, eu achei sabe, que ia o ser. Stephen King. Mano, Caralho, o Stephen eu também King, não sabia quem vai foda. ser, tá ligado? E daí, Nossa, muito bom. foi nós dois, que curiosamente... Eu acharia moramos bacana na uma mesa sobre a anomalia. Bizarro. É porque, acho que é bom falar, né? O Selbit tem uma regra que só gaúchos podem Só escrever pro gaúchos, Ordem. exatamente. Ah, Senão ok, vai pode acontecer, crer. Não é proibido, não entra. Tava né? no nosso contrato. É por isso, eu sou nordestino, mano. Eu sou nordestino e sabiam que o Selbit, ele é muito xenofóbico, né? Por isso que eu não fui chamado. Sim, a maneira que eu fui chamado pro Ordem. Né? Selbit, por que você odeia o Nordeste? Sobre como é que a gente trabalha com o restante da equipe. Acho que é legal a gente passar por cima também, né? Tipo, a gente também interage muito com o restante da equipe, principalmente com o Clayson, que é o diretor de arte, né? Porque ele coordena todos os outros aspectos, a galera que faz os tokens, a galera que trabalha nos mapas, nos documentos, né? Passa É o muito pelo mundo Stephen do Clayson pra King, né? coordenar. Pô, Ele é uma caralho. pessoa que eu gosto de dizer que ele, tipo, ele tem vergonha na cara e ele consegue muito bem colocar o pau na mesa pra dizer o que Caralho. Inclusive, aí eu e ele batemos É muito problemático de frente colocar o pau na durante mesa, essa tá temporada, cuidado. assim. Porque ele é muito prático, ele é muito realista. E eu, mano, dá pra fazer, tá ligado? Dá pra fazer. E aí eu fiquei insistindo Sei. muitas vezes pra botar muita coisa na temporada. E dessa fricção eu acho que surge algum legal, sabe? Sim, Tipo, essa é uma coisa legal de trabalhar em equipe, eu sinto, sabe? Sim. Tipo, quando alguém te diz, não dá pra fazer, eu digo, não, Anfitrião mas vamos diretamente de tentar. Coitim, Ceará. Eu sou de Olinda, Pernambuco. E aí a gente acha um meio termo, a gente acha uma maneira de E fazer. acho uma forma de ficar legal. Uma coisa que mudou do quarentena pro Natal Macabro é que a gente começou a ter muito mais interação com o resto da equipe. É verdade. No quarentena, assim, a gente fazia o que tava ali na nossa área, assim, que era escrita e tudo mais.
A gente tratava muito com ele, né? A gente É. tratava muito diretamente com o Selbit. Exato. Daí quando a gente percebeu que, tipo, de vez em quando a gente ia ter que tomar um pouco mais de atitude em algumas outras... Eu tenho dó do Selbit por ter gente que não conhece ele realmente achar que ele não gosta de pobre. Mano, pior que eu tinha fé na humanidade de que todo mundo achava que isso era meme. Mas realmente tem gente que acha que é verdade. Isso é uma maluquice muito grande, cara. Essas questões a gente começou a... Isso é muito E falar direto doido. com o Cleison, falar direto com o Luz, assim. Volta e meia, tipo, tem o servidor da equipe que eles estão lá trabalhando, a gente entra em call só Sim. pra passar um tempo e discutir sobre algumas coisas. Acho que você deve Mas, ser no meu tio, geral, eu devo assim, ser mesmo. É tranquilo, acaba ficando meio corrido de vez em quando, dá pra ver principalmente pros meninos de documento e edição de vídeo, assim. Boneco de carnaval de Olinda do Anfitrias confirmado. Gente, no carnaval aqui tem a corrida dos bonecos gigantes, né? Que é uma corrida de bonecos gigantes. E aí o que é que rola? Tem muitos bonecos gigantes. E eu acho que o mano que faz esses bonecos, porque é um cara só, eu esqueci o nome dele, mas mano, acho que tá na hora de parar, sabe? Acho que tá bom. Acho que tem boneco demais. Quando eu vi o boneco da Juliette, do Gil do Vigor, eu cheguei à conclusão de que, mano, acho que tá bom, tá ligado? Viado, acho que não precisa de mais não, bota fé. Mas a gente tem uma comunicação boa, assim, eu É. sinto que só tende a melhorar, assim. Também tem uma questão de adaptação, né? Porque sempre foi o Selbit sozinho escrevendo Ordem, Sim, agora tem mais e pessoas. também o problema, o Ordem ele não é uma coisa parada, ele tá sempre evoluindo, ele tá sempre mudando, né? Deixa o Cada hobby temporada do é muito cara, diferente ok, uma tá da tudo outra. bem então. Essa temporada foi muito diferente de Quarentena, que foi muito diferente de Sendo do Outro Lado. Então a equipe ela vai se adaptando às mudanças, a gente vai expandindo o que pode ser feito num RPG. O Selbit, ele gosta muito de experimentar, então fazer uma temporada gravada foi a primeira vez que a gente fez, por exemplo, Sim. né? E o spin-off já vai ser diferente, e acho que E que bom, né, que o Selbit ele curte muito experimentar coisas novas, porque, pô, é assim que ele sabe o que é que funciona e o que é que não funciona. Eu gosto que ele não joga seguro. cada temporada não vai ser uma diferente da outra, a gente vai aprendendo a se Porque você adaptar. odeia sim, bonecos de Olinda, eles são muito Quem do bonecos. TV pergunta: de quem foi a ideia das referências e mecânicas de DBD, gancho e gerador? Foi Vocês se minha. inspiraram em filmes slasher? Eu que dei Se sim, a quais? ideia. Eu não lembro exatamente quando que a gente começou a falar sobre DBD, mas foi muito no começo já, quando a gente teve a ideia de fazer um bagulho de slasher, eu acho que a gente já tava falando sobre DBD, né? Exato. Tipo, eu É que não tem muito joguei como fugir, DBD né? na minha vida. Acho que também. tu também joga bastante. O Selbit, ele não lembro de ter visto ele jogando. Nunca joguei muito DBD. Nunca joguei DBD na real. O que eu falei nunca joguei muito? Eu nunca joguei, porque meu PC nunca rodou. Então é isso. Ah, ele joga, Então a maioria das referências eu nem peguei. mas ele ele joga. joga mas ele gosta bastante do Ghostface, do Pânico. Fazer um lanchinho, Então- aceita esse pão com gelo? Cara, pior que tá um calor da porra, velho. Eu aceito. Ou, na moral, eu tô suando, velho. Que tristeza. Puta que pariu. 1h09 da manhã. E tá calor pra porra. Que vida é essa, velho? Que vida é essa? É pra isso que eu tô vivendo? Eu acho que veio desde o começo, assim. Quando É. ele chegou e falou, esse aqui vai ser um slasher, pronto. DBD, vai ter gerador, vai ter Uhum. gancho, vai ter armadilha de urso, principalmente. E tipo, acho que os killers já são um pouco moldados, meio dos aqueles estereótipos que a gente vê no DBD, Claro, né? claro. E Tá. em filmes de slasher no geral, É. assim, se tu olha o Aguiar, tu não pensa no Jason, te falta um pouco de Cultura. conhecimento, cultura sobre o E slasher. tipo assim, é muito o acampamento, né? Então é Claro. muito Sexta-feira 13. Sim. Você viu que ele falou? Ele joga 3 vezes, tentando invocar o Luiz, o cara que você odeia. Mano, de onde foi que saiu a pio que eu odeio o Luiz, mano? Pegaram muitas das referências, assim, por exemplo, o nome do lago, né? Que é o Lago Diamante. Sim. É o foi. Crystal Lake do Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Mas eu acho que veio muito em conjunto, assim, esse pensamento de, tipo, 3 pessoas que jogaram pra caralho o DBD Sim. e que gostam de slasher, Sim. assim. E que a gente sabe que o público também gosta, né? Exato, e exato. conhece. Então, Exato. Eu é não mais- é mais conhecia muito, conhecimento atual então. que a galera conhece. Sim.
Acho que... Fiquei e aí toda vez que a perdido gente ia nessa falando, parte. a gente, vamos botar isso aqui, porque é muito DBD, sabe? Exato. Fazendo referências, surgiu muito organicamente, assim. O mais louco foi a gente ter literalmente colocado o gerador do DBD ali. Tipo, não é qualquer gerador. E aí, é o gerador do DBD. E aí, exato. E aí o Luzi fez exatamente o gerador igual do DBD. Exato. E quando a gente tava editando, eu cheguei porque o Nobile tava editando esse episódio. Eu cheguei e eu mandei pra ele assim, ó, mano, bota isso aqui. E aí ele botou. Que é exatamente o barulhinho que dá no DVD. Sim, né? Eu achei que sim. foi muito bom aquilo. Mas é uma coisa natural, né? Tipo, Vamos fazer uma vaquinha pro anfitrião comprar um ar-condicionado? Cara, eu aceitaria, não ironicamente. Mano, o foda do AD da casa de aposta foi ele ter me oferecido dinheiro e não um ar-condicionado. Se ele tivesse me oferecido um ar-condicionado, eu aceitaria na hora. uma das mídias mais populares de slasher e assassinos atualmente é o DBD. E também os próprios... Já tem experiência com esse gênero, né? Claro. Escrevi Brutal, que é um sistema de horror slasher de RPG. Então... não só isso também, tipo, os próprios assassinos têm muito... Porque ele tá em todas as temporadas, mesmo menos Osni. E você ama Osni. Só deve ter um motivo. Eu gostei desse motivo. Eu gostei dessa lore. Eu gostei. referências de... Eu vou adotar como real. de slashers clássicos, o Aguiar, tanto o Aguiar... Opa, se o Anfitrion não aceitar, eu aceito. Sai, Vitória. O ar-condicionado vai ficar pra mim. Para, sai. a máscara do Aguiar e da Caçadora de Gente. São full Jason, assim. Bem a Jaya é bem inspirada... E se fosse no meio Ghostface ar-condicionado? mesmo, sabe? Como assim meio Tem ar-condicionado? outras inspirações. O ar eu já tenho. Eu quero condicionado. Não podemos ir muito fundo, mas Mas dá pra sentir, Dá né? pra ter pouco um disso. sentido, dá pra ter um sentido. Nicolas Liarte pergunta: qual foi o aspecto que mais impactou vocês em relação ao Natal Macabro no geral? Foi a história, alguma mecânica nova? E como foi o fator psicológico nesse processo? Vocês ficaram muito ansiosos ou sentiram a pressão de trabalhar em um projeto grandioso tão grandioso quanto o Natal Macabro? Ele fala algumas coisas legais pra mim que... Qual que foi a coisa que mais te chamou atenção, assim, quando a gente começou a trabalhar no projeto? Cara, no Natal Macabro especificamente... Foi o dinheiro, Biff, pode falar. O conceito do slasher, né? Porque não era um Eu nem sei se eles são conceito que eu pagos. acho que Provavelmente, tem né? sido muito utilizado no resto do Ordem, assim. Sim. Então, tipo, realmente é uma coisa que captura pela diferença do que foi nas outras temporadas e ver o quão... Anfitras, eu tenho um irmão chamado Augusto Rodrigo Gamas. Você pode falar as iniciais dele? Posso, mano. GRA. Uai. O Ordem pode ser uma coisa ampla nas temáticas que ele quer abordar, né? Então, tipo, isso desde o começo dos spin-offs, assim, tem um spin-off que é Posso focado em te alienígenas, dar? tem um Ih, spin-off coruja, que papo daí é é esse? focado em slasher, assim, e as coisas vão mostrando o quão amplo esse universo... E quanto dá pra fazer dentro daquele sistema, né? Exato. Então, acho que, tipo, o principal me chamou a atenção foi um slasher, que é uma coisa que eu gosto muito e nunca tinha pensado em fazer no Ordem Paranormal, assim. E vendo... Já que a ideia foi essa legal ideia mesmo. meio que veio do próprio Selvage, assim. Foi uma coisa que me deixou muito... Eu acho que já era uma coisa que ele queria fazer há muito exato. tempo, né? De trabalhar essa coisa de assassinos e vítimas, então... Sim. Eu acho que foi muito bom, assim, né? Sim. Uma coisa que eu queria destacar foi que a gente teve que trabalhar muito nisso no roteiro. Vitória, não dá. Vitória, não dá trela pro Árticas, mano. Não dá atenção pra ele. Cuidado com o Árticas. De ordem, né? Sim, isso... Nossa, Fora de cronologia, né? De gravar o segundo episódio antes do primeiro episódio pra gente... Você pode falar o contrário? Por que você tá falando disso? Por que você tá falando disso, cara? Poder ter o cenário modificado pelo que aconteceu com os jogadores do primeiro episódio, né? Exato. E, né, foi uma coisa que só a gravação poderia fazer, foi aí que veio a ideia de fazer gravado mesmo. Sim. Mas dava uma bugadinha na cabeça, assim, Esse né? acho que foi um dos maiores desafios dessa temporada, que era entender quando a gente falava, tipo, o episódio 1 é, na verdade, o episódio 2, tá ligado? Então, sempre quando a gente sentava pra discutir e revisar o roteiro, assim, eu volto e meia tinha que perguntar, tá, mas esse é qual grupo? Qual grupo que era, sabe? E eu acho que esse foi o maior desafio. Então iremos começar o leilão de Árticas. Quem vai começar os lances? Eu começo, eu dou um chute. Também porque alguns dos jogadores também acabaram mudando de grupo. A gente mudou muito os jogadores, né, ao longo da temporada. Sim.
por conta de problemas de tipo, essa equipe aqui eu acho que ela tá meio desequilibrada. Sim. Temos duas pessoas muito parecidas aqui. A gente tinha toda a questão dos irmãos, né? Do Jorel e do Jorge. Exato. Que eu acho que acabou ficando muito mais legal desse jeito, Sim, né? deles O separados. motivo dele tá indo pra lá é levar eles pra uma armadilha, né? Tem muita coisa que... Muitos plotzinhos, assim, que a gente acabou descartando por conta de ter que mudar. Sim. Mas eu acho que ficou muito mais legal, assim, sinceramente. Não sei se vale falar da questão do personagem do Guache, que era pra ser um meio que admirador da ordem que tava levando eles pra... Caralho, da hora. Esse daqui é o Revelando, né? Esse daqui que é o Revelando, basicamente. Eu nem lembrava disso. É verdade. Nossa, isso é doideira, que Vou falar doideira. sobre isso, acho que dá pra falar disso, acho que não tem problema. Vamos falar. Qualquer coisa a gente corta. Vamos falar. Mas, tipo, antes da gente de fato mudar a party, assim, inteira, o personagem do Guache, O Leandro. E eu dou R$600 pra um PV3 e 3 EP digital? Pois dou e agora, eu tô esperando. Agora, nesse momento. ele tinha uma... Ele claramente dá pra ver que, tipo, em questão de design, em questão de vibe, ele é um personagem diferente dos Sim. outros, né? Pior que Ele não tô ele era tipo um emo meio que, tipo, ele não conhecia a ordem, mas ele queria entrar pra ordem, então ele queria achar uma maneira de entrar pra ordem, e a maneira como ele queria era, tipo, levar eles lá pra capturarem esses assassinos pra poderem chegar pro Senhor Veríssimo e dizer, olha, eu capturei esses caras, né? Exato, era uma coisa... vendido Ascas para Anfitras. Como foi que eu comprei o Ascas? Eu dei um chute. Como foi que isso aconteceu? Tipo, que eu, sinceramente, eu paro e penso que, tipo, isso acabou virando... Se eu odeio Isdal, eu odeio com Sim. todas as minhas forças. Eu não sei qual seria mais filha da puta. Tu levar um monte de galera que não tem nada a ver pra tu achar o teu irmão, Sim. ou tu levar um monte de galera que não tem nada a ver pra se provar pra uma coisa, uma ordem, tá ligado? Os dois eram bem complicados, né? Exato, mas a gente acabou descartando esse plot point, assim, bem cedo até. Inclusive ele seria a pessoa que chamaria os agentes que apareceriam no final, né? Exato. Tipo, a gente tinha criado... Ia ser até acho que no primeiro episódio já. Sim. Ele já Isso é entra em muito contato zica, com a na ordem, real. E aí a gente ia ver a ordem chegando bem no Pô, final que da pena série, era uma coisa que não a gente foi. no começo, né? Mas eu gosto Que a de ordem como ia aconteceu chegar também. e ia capturar aqueles assassinos. Mas ficou muito mais legal da maneira que ficou, com Sim. o Jorel, com o Matt. O Matt me impressionou demais. A gente tem uma no pergunta aqui episódio. sobre isso. Já vamos aproveitar e vamos falar. Tô pensando em mestrar um slasher tipo Natal Macabro, só que no Halloween dos Estados Unidos com meus primos. O que acha? Mano, é que nem todo RPG, né, velho? Se fizer bem feito, bacana, fica legal, mano. Vai nessa, tá ligado? Que vontade de fazer o meu... Por que você tá falando... Por que você tá falando disso? Falar sobre isso. Então, próxima pergunta. Soul 4Z, teve algum acontecimento de destaque que vocês não esperavam, feito por algum jogador? Eu acho que a Todos. gente não pode deixar de falar do que o Matt A foto fez, da né, Shaniqua. de colocar Absurdo, a máscara da absurdo. caçadora de gente. Acho que é legal a gente falar também que toda a função que foi criar toda essa mecânica de... Tu fez os poderes da máscara, né? Sim. Que acabaram sendo tão usados, né? Exato. Enfim, mas é coisa de RPG mesmo. Sim. Mas que a gente não tinha uma grande ideia de que eles iam botar essa máscara e de que ia Sim. virar um plot em cima de alguém se tornar o novo. Os caras terem escavado um túmulo. Eu gosto muito da discussão no terceiro episódio, que é tipo... a gente tava procurando um bagulho assim, a gente tava procurando uma saída. Aí a gente achou essa máscara dentro de um túmulo. Eu acho muito da hora. Caçador de gente, mas foi uma coisa que foi surgindo, assim, eu acho que no roteiro e na mesa, né, nos outros episódios. Me surpreendeu, porque da maneira que a gente tava pensando, tava muito inclinado pra Melissa colocar a máscara verdade. e virar nova. Acho que o Selbit chegou a comentar, né? Né? Ela vai com certeza colocar a máscara Sim, e tal. A gente, exato. bom, então vamos ver o que vai Vamos acontecer. começar a pensar sobre. Exato. Daí vai lá na sessão e quem coloca a máscara é o Jorel. E, pô, eu já falei isso em algumas oportunidades. O que eu sinto ali é que a Lorena, ela queria botar a máscara, só que eu não sei se ela tava insegura ou se alguma coisa tava impedindo ela de fazer isso. Mas o que eu sinto é que, pô, ela queria, só que ela tava insegura quanto a isso. E aí o Matt, na primeira oportunidade que ele tem, ele pega e coloca a máscara. E eu vi muita gente comentando, tipo, cara, por que ele fez isso? Não faz sentido e tudo mais. Mas realmente, tipo, foi a atitude dele ali que criou um momento muito, muito foda. Uma coisa, acho que é um dos momentos mais icônicos que o Ordem já teve até hoje. Sim. O Jorel acho que virou um dos meus personagens favoritos do Ordem mim por também. questão de
Primeiro, ele é todo baseado em Gorillaz, que é a minha banda favorita hoje em dia. Caralho, se o Mike tivesse botado a segundo, máscara, tipo, eu pô, nem só sei. Um brother alternativo, assim. Ele tem o design mais foda. É, de o design dele é personagem. muito legal. Quando saiu, tipo, o design Que dele bom argumento, no obrigado. Twitter, eu comentei, rapaziada, vocês nem viram a melhor parte. É. Que é, tipo, a pintura do Jack É, Skellington que ele tem atrás da muito cabeça, legal. muito foda. Então acho que isso foi uma das coisas que foi inesperada, assim. Uhum. E a coisa que eu até vi, comentarem no Twitter também, que é tipo, o que você não esperava que acontecesse e o que não era pra acontecer. Ah, Eles desenterrando Eles o desenterrariam a túmulo no primeiro episódio. exato. Porque o problema é o seguinte, né? A gente não Foda! tinha as máscaras ainda naquele episódio. As né? máscaras físicas. A gente tinha mandado produzir as máscaras e tal, mas aí elas não estavam prontas. Sim. E aí a gente, eles podem fazer qualquer coisa, menos desenterrar o corpo desenterrar. da E aí eles da foram Lucina, lá porque e, a gente né? não tem as máscaras ainda, tá ligado? Uhum. Tanto que a gente não tinha nem o prop, né? É. E aí na hora o Luzi foi correndo lá, puxou Jogou o prop e a- colocou ele pra poder... Tabletop. Já tava tudo pronto, a máscara já tava, né, sendo produzida, já tinha arte, já tinha tudo. Só não tinha Só que a gente não tinha ali, né? Sim. Só não Nem tinha a a máscara da máscara. Guiar, nem a máscara dela, né? O que eu fico mais assim é que, tipo, a gente passou um bom tempo discutindo. Tipo, não, é meio nada a ver eles A desenterrarem. gente o achava que túmulo, eles não iam né? fazer isso. É meio nada a ver. Mas Foi é realmente muito nada a ver eles desenterrarem um corpo. Por que eles fariam Um isso? momento durante as gravações que eu me lembro de gritar assim, não, tá ligado? Tipo, A gente tava em cal assistindo, tipo, ao vivo a gravação. E a gente viu acontecendo, eu vi tu gritando, assim, eu vi a cara do Selvage, que tava, tipo, ainda assim, conversando com a gente, pô, mas eu acho bom a gente tentar fazer pra esse episódio todas as máscaras já. Eu falei, não, vai dar. Por que você tá falando disso, entidade de conhecimento? vai precisar de um tempo a mais pra fazer as máscaras, assim. Daí eu falei, ninguém vai abrir esse bagulho. Daí foram lá e abriram, a cara do Selvage, sim, na live, tu desesperou, assim. Mas enfim, essa é a graça de fazer É uma o série de RPG, RPG é assim, RPG. né? E, pô, essa é a diferença que tem uma produção também do Ordem. Cara, a gente tem a máscara física ali, fez uma diferença enorme, entendeu? Exato. Não teria sido o momento icônico que foi se ele não tivesse Pior que a colocado máscara máscara. física é exato. bacana pra caralho, E aí, tá? tem Tava pô, ali pra ele e aí depois colocar tem toda a ali, cutscene que foi linda, né? Sim. E pô, a Alice compôs uma música nova pra poder fazer aquela, né? Sim. Fazer aquela cena e tal. Muito Acho que foda. o momento icônico foi criado ali de uma maneira muito. Pô, né? Acho que nunca vai ter um momento igual no Ordem. assim. Exato. Quer dizer, nunca se sabe, né? A gente, Vamos ver. a gente sempre e pensa tipo, e não... o que eu acho legal é que a gente tem agora esse novo personagem, né? Que a gente pode Sim. fazer coisas com ele, a gente Exato. tem a liberdade de trabalhar pra onde a gente quer levar esse personagem, etc, né? Ou pra onde o Matt quer levar Talvez ele, teria algo assim. útil num túmulo. É um túmulo! É um túmulo! Eu acho muito legal quando a gente tem essas pontas soltas que a gente pode pegar e puxar elas pra gente puxar fazer o que a gente quer elas fazer com depois. Né? Não, com certeza. O Kaique perguntou: o cenário da Casa Juno e seus quadros foram inspirados em algum filme? E se foi, qual filme? Eu queria falar um pouco sobre a casa. Isso é interessante, eu quero A ver. casa em si, até onde eu me lembro, ela foi muito inspirada na casa do Until Dawn, né? Sim. Não foi de filme, sempre tem Ah, referência de ok. jogo, né? Da hora. Quase todas as referências que ele puxa é de jogo, até porque é o que ele faz, né? Jogar videogame. É, né? Então, a casa mesmo, eu me lembro dele mandar muita referência de Until Dawn, da casa do Until Dawn, pra galera que quer fazer os mapas. Pra mim, a casa, ela tinha muito aquela coisa de, tipo, casa abandonada de filme slasher, Sim. né? De, tipo, acampamento e tal. Sim. Eu bati muito na tecla de que, pra mim, Ué, tem tinha que ser mais máscara? Mas. eu desisto, tá como tudo se fosse um bem. camping, entendeu? Com outras casas, com outros lugares pra eles poderem explorar. Eu realmente não. Entrar no cemitério agora, na próxima vez que eu entrar no cemitério, eu vou escavar túmulo que só a porra, papai. Se a gente tivesse feito a temporada só na mansão, ela teria sido muito chata, né? A gente já teve muita... acho que é um clichê muito grande de história de terror. Fazer uma mansão abandonada, um negócio assim. Sim, é Então- uma coisa não só, tipo, de terror, é um clichê muito grande do Ordem, né? Porque É, o e Ordem já tem teve umas várias 4, vezes. 5 mansões, Já teve assim, várias diferentes. vezes. Então a gente começou a abrir essa Realmente, ideia, por favor, né, acho de uma que maneira deu. diferente e tal. Acho que E deu aí, de mansão. veio disso começar a querer contar qual era a história daquela casa, por que ela tinha sido abandonada, por que o Aguiar vivia ali, entendeu? E aí foi daí que surgiu a ideia de, de repente ele tinha um mentor, acho que a gente tinha originalmente era um homem, né? Sim, E aí eu disse, se for uma velha e tal, o e, tipo, Júnior. sei lá. a gente queria fazer uma coisa bem Jason mesmo. Sim. E aí chegou num ponto que me veio essa imagem dessa mulher mais velha, assim, que acabou virando a Lucina. E aí eu discuti com o Selbit, é isso aí, vamos fazer e tal. Pô, muito E foda. aí, muito do lore dessas coisas, eu acabo criando muito nos documentos, né? Sim. Tipo, eu preciso escrever um documento explicando o que aconteceu com a casa, tá? Tipo, a gente
já tinha definido muito no começo que a gente ia ter 2 documentos de lore da casa pra eles encontrarem, né? Sim. Foram os 2 jornais, contando a história da Lucina. Que não necessariamente... tem 2 tipos de documento, né? Tem documentos que servem pra dar pistas pros personagens de o que eles precisam fazer, e tem documentos que servem pra dar mais pro público, né? Pro público depois analisar a lei e tentar entender a história. Do ambiente. Isso. Às vezes a gente consegue incluir os 2, né? Sim. Eu consegui excluir... Eu botei bastante easter egg nos documentos, muitos não foram encontrados ainda. Sim. Tô curioso pra se alguém um dia vai parar e prestar atenção nas imagens e nas todas as palavras. Agora deu vontade de fazer isso, na moral. A casa, ela, inclusive, ela tinha muito mais... Tem mansão em quase todas as temporadas. Pior que, se você considerar a mansão do Gabriel... Era uma mansão a casa do Gabriel? Eu não lembro mais. Originalmente. Acho que dá pra nas considerar. primeiras versões, assim, da história. Mas a gente acabou tendo que cortar muita coisa por conta do espaço e do tempo, assim, né? Como era pra a gente focar principalmente na história do que estava acontecendo ali e não tanto no passado. A gente acabou varrendo muito da história Pior que essa música agora que eu tô tocando, ela é muito zica, tá? da casa. Só lembrando pra quem tá aí vendo a live e não deixou o like ainda, deixa o like agora na live, é bem importante, tá? Mas a gente ainda coloca muito da história da Lucina lá por conta de, tipo, os quadros com a temática religiosa sim. em todos os lugares, o quarto dela cheio de crucifixos, Sim, caralho. acabou ficando super creepy, assim, essa era a ideia, né? E isso também vem muito do Luzi, que é um cara obcecado por esse tipo de coisa. Sim. Então ele ajudou bastante na hora de povoar a casa com os quadros. Ainda ficou, tipo, um quadro ou outro ali que era meio... Todas menos dó e quarentena. Ah, mas aí não conta. Sim. Mas eu acho legal, assim, porque isso é uma coisa que às vezes a gente não tem intenção, a gente Dó e quarentena nem são ordem paranormal, tá tudo bem. bota uma coisa que a gente... eu acho que tá falando mais ou menos sobre aquilo ali. E aí o público vem e acrescenta um significado naquilo, sabe? Tipo... O meu já tá aí desde o início. Olha aí, rapaziada. Pô, deixa o like. mas esse quadro aqui, ele remete, eu não sei o que. Façam que nem meu mano aí. Quando eu coloquei o quadro, sabe? Exato. Então, tipo, essas coisas são legais pra gente, porque acrescenta mais lore, né? Mais narrativa no bagulho. O que eu consigo ficar sempre surpreso é o quanto o público consegue adicionar lore que a gente não tinha isso é muito pensado legal. e faz muito sentido. Isso é muito Porque dá pra bacana, ver tá? que isso é construir um universo coeso, é construir um universo que faz sentido. Você me odeia mesmo? Claro que não, porra. Sabe? Quando o público olha ali e percebe, nossa, as coisas fazem sentido mesmo sem a nossa intenção, sabe? E... isso é que a gente tá falando a mesma língua. assim, né? exato. Tipo, as pessoas entendem. E é muito legal ver isso, assim, um monte de coisa que a gente nunca nem considerou, nem pensou. Sim. O público percebe e a gente pensa, caralho, na real que faz sentido. E às vezes coisas que a gente diz, isso que eles nunca vão entender, nunca vão encontrar. Exato. E aí O Celso odeia pobres ao ponto de toda tempo ter uma mansão paranormal sofisticada. Porra. na mesma hora a pessoa já tipo, caralho, mano, nossa, subestimei, né? Exato. Subestimei o fandom, tá ligado? Exato. Muito legal. Eu lembro que a gente ficou meio assim também com os detetives do Condomínio Azul. Uhum. Se eles iam, tipo, se ligar que eram eles, assim, mas a galera se ligou muito Na rápido. mesma hora, né? E aí, acho que eu não falei sobre isso ainda, mas eu tive a ideia de fazer o TikTok, né? Sim. E aí Muito bacana. Caralho, eu não vi o TikTok até hoje, inclusive. Bota fé? eu fui falar com o pessoal Nossa! pra me ajudar, porque eu, obviamente eu sou um boomer, eu não entendo nada de rede social, né? E aí eu fui pedir ajuda pra fazer um TikTok, porque eu não sabia como é que fazia. Anfitrião, e tal, você senta no bolo? né? E criar os posts, né? Aí pedi pro Bacê gravar um áudio como personagem dele, que era o policial que tinha sido torturado pelo Aguiar. Ficou como um easter egg lá, tipo, a galera achou já. Eu acho que foi bem legal, assim, porque, tipo, criou, trouxe mais pra nosso mundo, assim, sabe? Faz uma parada meio ARG, assim, que é o que o Sérgio já costuma fazer. Então, e ele gosta muito dessas coisas e ele apoiou pra caralho a ideia, então eu achei muito divertido de fazer, né? É bem legal mesmo. Então, foi muito pica. O senhor Janota pergunta: Oi, eu queria muito saber o que a tranca especial do Papai Noel fazia. Aquela que eles esqueceram dentro do baú. Abraço. Tá bom. A tranca era pra prender a Jack. Exatamente. A gente tinha estruturado que... Tinha mecânica pra derrotar os killers, tá ligado? O lance é que, né? Os 2 primeiros episódios eram eles fugindo dos assassinos. E o episódio final seria: os 2 grupos se juntam e agora eles precisam achar uma maneira de derrotar os assassinos. Vicky, para com isso, pelo amor de Deus. Essa era a geral da temporada. Eles precisam ou pelo menos segurar os assassinos até a ordem chegar. Sim. Então a gente precisava achar maneiras de eles pelo menos imobilizarem os assassinos temporariamente. Sim. E eu não lembro exatamente quando, mas foi muito cedo, a gente sabia
que a gente queria muito puxar pela referência do Jason e que o Aguiar não sabia nadar Sim. e que a gente podia prender ele em algum lugar que envolvesse ele ficar trancado. E cercado isso por deu água, certo, né? Deu certo pra caralho. Que foi o que. E aí veio. A Ordem é muito rica, porque o único pobre fudido capenga T-Bag é vilão. Mano, se você... É que a Ordem, ela só caça minorias, né, mano? Só caça gente em situação complicada. Quem que são os vilões da Ordem? Órfão, o Kian, né, mano? Olha aí. Pobre, minorias, A ideia de fazer o Pyr. PCDs, né? Pessoas com deficiência. O Barnabé, por exemplo, ele tinha uma condição, ele tinha uma deficiência. Essa ordem paranormal, hein? Essa ordem. Eu me lembro de conversar muitas ideias diferentes pra aprender o Aguiar. Essa ordem da birita. A gente queria muito usar o barco. O barco, né? Tinha... Eu botei Acho uma- Que no final das contas, eu não sei se você usou o mesmo barco, porque usou um botezinho lá uma hora pra se afastar. Sim. É o bot que a gente tinha ali na É, casa, sim, na casa exato. de barcos. Aí, tipo, eu pedi pra fazerem um próprio de uma âncora gigante que tá do lado da casa de barcos. Eu pensei, Sim. eles podem tentar amarrar ele na âncora, jogar a âncora na água. Muitas maneiras Ordem diferentes de tentar jogar ele na capacitista. água. Assim. Sim. Mas uma coisa que o Selbit fala, e eu acho bem interessante como didática de RPG, é que a gente não precisa achar uma solução, os jogadores precisam. A gente Então a gente cria o dá algumas problema. ferramentas e vê o que eles vão conseguir fazer. Sim, Acabou que aconteceu mais ou menos o que a gente queria com a questão do Pier, né? sim. Que já estava organizado que o Pier se quebrava, né? Desde o primeiro episódio já tem uma narração ali dizendo que aquele Pier estava podre naquela parte. Sim. Pior que isso eu achei Então, muito quando da hora, o tá? Jorel foi confrontar o Aguiar no Pier, tipo, a gente já... beleza, vai ser o momento em que ele vai conseguir prender o Sim. Aguiar. E aquele momento o Selbit até narra, ele prendeu o Aguiar. Sim. Beleza, tá ligado? Outra coisa, outro poder que eles tinham contra o Aguiar era a máscara, né? O Aguiar, ele ia se sentir confuso em relação à máscara, e ainda mais o Jorel, que era um ator e tal, que eu acho que é Sim. uma parte muito legal, ele consegue enganar o Aguiar por tempo suficiente pra poder fazer Sim. todo o negócio. Isso é muito Sexta-feira 13 também, porque Uhum. tem uma parte, na parte 2, eu acho, ou na parte 2 ou na parte 3, que uma das Final Girls, Uhum. lá, ela se veste com o suéter Sim, da mãe do Jason, né? Que é essa cena Nossa, do isso é Exato. muito ruim, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Ai, desculpa, mas isso é horrível. Esse é um dos Sexta-feira 13 que não é bom. Isso é muito ruim. Acho que na parte 4 também, que o molequinho raspa a cabeça assim, pra ficar que nem o Jason, Sim. assim, e chamar assim dele. Foi antes do Jason ter a máscara icônica dele, inclusive. Então, uma referência muito legal que o Jorel Entidade de conhecimento. Tá aí ainda? Fala comigo. trouxe ali. Mas o cadeado em si era que a gente tinha pensado, até tipo, feito num documento lá do Papai Noel, de que uma maneira de prender a Jai era prender ela no armário. Isso. Que ela meio que tipo, se usava pra se O maior medo dos LGBTs. esconder, assim. E o cadeado dele era paranormal, né? Ele tinha um ritual de sangue. Sim, Então, no momento que eles colocassem ele ali, ele ia criar uma estrutura que ia prender ia fechar aquele lugar de uma maneira, porque obviamente a Jai, ela é super forte, né? Sim. Ela é paranormal, né? Então, ela, tipo, naturalmente, ela ia ficar presa por causa que tem um ritual ali, sabe? sim. E uma ideia que a gente tinha, tipo, tá, mas a Jai, ela é invisível, né? Ninguém sabe onde que ela tá, essa é toda Fitou, por quê? Entra em contato comigo pra eles falar com você. a ideia da personagem. E eu disse, mano, mas de repente a gente podia usar o Joto, né? Porque o Joto, ele pode conseguir cheirar ela, pode e tal. E aí, foi aí que eu coloquei no documento, né, que fala sobre o background da Jai, que ela não gosta de cachorros. Sim. Porque os cachorros conseguem... Cara, porque hoje em dia todas as propagandas tem pessoas dançando, porque dançar é Eu foda. achei incrível o quanto Dançar é zica. Não, Todo cara, mundo esse é o tipo queria de matar coisa o que, tipo cachorro. assim, ó, se a gente tivesse que apostar 50 coisas que a gente achava que ia acontecer, a gente não ia nunca adivinhar. Que as pessoas não iam gostar do Joto, do cachorrinho bonitinho, tá ligado? Tadinho. Foi muito bizarro isso. Mas foi bizarro, mas foi engraçado. E no final das contas, não acabaram usando o cadeado, não acabaram Sim, deixando lá. que tava previsto também, que eles não iam, talvez, conseguir as coisas. Essa era uma maneira que a gente podia ter um TPK. Boa sorte. Se eles não conseguissem prender os assassinos a Sim. tempo, né? E aí, todo mundo ia morrer e a ordem ia chegar e ia prender os assassinos de qualquer maneira. Né? Pois é. E no final dos contos foi isso. Era pra isso que Uhum. serviu o cadeado. Assim como era pra isso que tipo, serviu o pier e a máscara, tá É. ligado? Tinha outras coisinhas assim que também acho que nem precisa entrar muito em detalhe, mas a gente foi botando muitos detalhes de coisas que a gente sabia que podia counterar os assassinos, né? Sim.
E acho que no final das contas é isso. É isso, obrigado, Bife, por sentar aqui. Caralho, conversar já comigo, acabou? Falar um pouco sobre o Natal Macabro. Acho Nossa, que foi- a galera queria saber Caralho, foi 40 minutos que passou no instante, porra. muitas coisas, né? Eu vi pela quantidade de comentários que entrou. A gente Né? O Joto é legal, eu odeio o Joto. É, e entrou Tá tudo lá, mal. 70 Caralho. perguntas, Acontece. Exato, Muito exato. foda, né? Foi muito gratificante trabalhar nessa temporada. A repercussão foi muito positiva. Nossa, eu não sei como é que foi pra ti, mas pra mim foi muito gratificante, né? Foi incrível. Foi do caralho mesmo. E agora... E foi uma temporada muito foda, tá? Depois do próximo spin-off. No próximo spin-off, de repente a gente pode fazer um vídeo desses aqui também. Acho que foi. Falando mais ou Se menos gostaram, isso. Né? deixem nos comentários. Aí, ó. Zica, Outro cara, zica, outro gente cara, foda. né? Deem like Deixem aqui. nos comentários. Se inscreva no canal aqui. Eu pretendo postar vídeos de outras coisas também, falando sobre o filme, sobre quadrinhos. Não quero falar só sobre Porque Orbe. você odeia Então, fiquem de olho cachorros. aqui. Eu ainda vou falar sobre Que eu Orbe, gosto de caralho, gatos. e tal. Mas peça sugestão de temas aqui. Exato. E é isso, gente. Fiquem bem. A gente se vê. Até a próxima. Falou! A maior mentira já contada é qual, né? A maior mentira já contada é que o Stefano vai postar vídeo no canal. Essa que é a maior mentira. Ótimo vídeo do Stefano, mas realmente falta aí postar vídeo.